Eu nem sei se esse negócio tá bem enquadrado, mas vai do jeito que tá. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pratas OP. Obviamente eu sou o Lucy e seguinte, análise One Piece 987. O 987. Então, roda a intro que a gente tem muita coisa pra falar. Seguinte galera, esse episódio teve ali algumas partes que me incomodou um pouco durante, o desenrolar do episódio, mas a gente vai falar por partes, né? Então vamos lá. Bom, depois obviamente daquele ataque do Kid, que sinceramente foi um belo de um ataque. Cara, o Apu, pra quem acompanha o mangá, né, por favor, tem gente que não acompanha o mangá, sem spoiler, obrigado. A gente que acompanha o mangá, né, porque obviamente vocês sabem que aqui a gente também faz as análises do mangá. O Apu, ele faz mais do que ele fez, obviamente, né? Mas é bom ver o Apu se ferrando por ele, né, ter traído o Kid. Como ele mesmo diz, né, o Kid, ele fala que a culpa era do Apu, que desde sempre o Apu ele já estava na intenção de trair eles, de entregar eles pro Kaido. E é interessante que o Apu ele falou uma coisa que, de certa forma, vários personagens falam. Que no caso é, piratas, quando eles fazem aliança, quando eles fazem ali uma parceria, raramente essas parcerias dão certo. Ao contrário do que a gente viu, por exemplo, da parceria, né, da aliança do Law e do Luffy, que foi algo que realmente rendeu frutos e eles conseguiram chegar até o objetivo deles, que no caso era o Wano. Mas, obviamente, também o Apu ele diz que se o Kid ele era burro ou ingênuo demais ao ponto de achar que a aliança entre ele, o Hawkins e o Kid iria dar em alguma coisa contra os imperadores. E cara, isso é bem interessante porque a gente vê muito isso dos personagens falando sobre alianças piratas, sobre o quão os imperadores são imponentes e por aí vai. E é interessante a gente ver esses detalhes. Só que logo em seguida o Kid ele fica ali distraído e o Apu ataca ele. E logo em seguida o Killer aparece e fala, mano, vamos dar no pé que aqui não, a gente não vai ganhar nada. E é aí que eles começam a fugir e obviamente logo em seguida ali eles acabam encontrando vários outros randoms e por aí vai, porque os randoms, né, tava nesse episódio. Inclusive é interessante que o Queen, ele fala que já que não dá pra capturar eles vivos, podem matar. E aí que os randoms vai à loucura, né? Porra, a gente vai matar os caras e é isso aí, né? Coitados. Então é aí que a gente vê um dos Numbers, que no caso é o Hacha. Que pra quem não se lembra, os Numbers é aqueles bichos gigantes que, ao que tudo indica, são maiores do que os gigantes. E eles são, né, uma das forças militares do Kaido, né? Por mais que o Hacha, ele aparenta ser um gigante lerdão, né? Digamos assim. É engraçado. Enfim, mas seguindo, a gente vê ali os tripulantes randoms do Kid, né? Eu já falei isso muitas vezes. É engraçado. Os tripulantes dos outros bandos, na maioria só tem randoms. Tipo, o Kid, o único membro que se destaca é o Killer. O Law tem o Beppo. O Beppo é maravilhoso. Mas porra, e os outros caras? Tá me entendendo? Então os randoms do Kid ficam lá cuidando daquele Number. E logo em seguida ele se reúne com o Luffy e eles acabam encontrando o Zoro. E é nesse momento que o Apu ele começa a atacar eles novamente. Só que dessa vez, né, o Killer ele finalmente percebe que é uma coisa que a gente até tinha falado no meu último review, né? Eu falei que provavelmente o counter pros ataques do Apu era se você tampasse os ouvidos. É exatamente isso que eles fazem. E é engraçado que o Killer, ele fala, galera, tampa os ouvidos aí, todo mundo tá... Opa, beleza. Aí eles conseguem ali se livrar do ataque. Então o Killer, ele começa a falar, não, ó, se você ficar com os ouvidos tampados, você vai conseguir escapar do ataque, porque o ataque dele é por meio do som e não sei o que lá. Aí na hora que ele termina de explicar, os caras só olham pra ele e falam, oxe, é o quê? E então o Killer tem que repetir de novo. É engraçado que o cara lúcido se chama Killer. É engraçado isso, né? Pois é, o cara mais lúcido ali do quarteto deveria ser o cara que, pelo nome, né, pela alcunha dele, ele já devia ser o cara que deveria atacar primeiro. Mas enfim, e logo em seguida a gente vê ali, na metade do episódio, né, a gente corta e a gente vê a Shinobu, a Nami, a Carrot, o Sanji, o Sop, Chopper, todo mundo se reunindo ali com o Kinemon
porque o Kinemon, ele teve que fazer algumas alterações ali no plano, e é nesse momento que eles dão de frente ali com o bordel, é aquele momento que o Sanji fica, opa, será moleque, será? E ele entra lá no bordel, né, e então só acontece porque todo mundo já sabia que o Sanji em algum momento ia avacalhar, né, porém, acontece algo que, enfim, deixa todo mundo, de certa forma, chocado, que o Sanji, ele sai desnorteado do bordel, como se ele tivesse visto algo que ele não queria ter visto. Essa cena é muito engraçada, inclusive. E logo em seguida, o Kinemon, ele começa ali a fazer algumas alterações no plano, já que as plantas de Onigashima tinham algumas pequenas modificações, já que as plantas eram antigas. Mas tudo correndo normalmente, e então depois a gente vê a Big Mom, ela falando sobre os filhos dela, né? No caso, o navio dela já estava conseguindo adentrar o ano de novo. A gente vê uma cena do Perospero ali, só pra... Opa, eu apareci no episódio. Então a gente finalmente volta lá pro castelo, lá pra zona... E a gente vê o Apu, ele pegando o microfone e falando com todo mundo. E é nesse momento que ele fala do Killer, ele ter comido uma Smile defeituosa, ele ter virado um Pleasure, se não me engano é Pleasure, né? É nesse momento que a gente vê um flashback, e essa foi a parte que mais me incomodou no episódio. Eu não gostei da maneira que a equipe de animação fez essa cena, eu não lembro como é que era no mangá, mas para quem quiser conferir, no mangá, se eu não me engano, o título equivalente é o 987, mas cara, eu achei rápido demais essa cena, eu achei rápido demais a construção, mostra o flashback do Killer preso, então o Orochi ele chega lá e fala, você quer uma chance de salvar o teu capitão? Então come essa fruta aqui, e em menos de 3 segundos o Killer pega e come, sabe, não tem uma construção do tipo, sabe, fazendo ele pensar sobre, cara, será que eu como essa fruta? Eu não sei se os piratas Kid, eles sabiam, né, sobre as Smiles ter ali algumas frutas que são defeituosas, mas cara, eu achei muito ruim essa construção, porque cara, não deu peso, a gente só fica puto com o Orochi porque ele já é um FDP na história, então é só um motivo a mais pra gente ficar puto, mas cara, foi tão rápido a construção dessa cena que eu não consegui sentir. Eu sei que o Killer, ele é totalmente fiel ao Kid, mas cara, eles perderam a chance de fazer algo melhor. Logo em seguida, os caras começam ali a zombar do Killer por ele ter comido uma Smile defeituosa e tudo mais, por conta do Orochi. E o Kid, ele fica muito bravo e ele ataca uns randoms e ele diz que quem rir do Killer vai levar uma coça. Enfim. E cara, é nesse momento que a gente pode perceber que o Kid, por mais que ele seja ali meio que o arruaceiro, o cara... bad boy dos Supernovas, que não tá nem aí pra nada, dá pra perceber que ele tem ali um certo carinho pelos companheiros dele, principalmente pelo Killer. Provavelmente o Killer eu não lembro, mas o Killer ele deve ter sido ali o primeiro companheiro do Kid, então por isso que ele tem esse tratamento, né, diferencial com o Killer e tudo mais. Mas cara, é muito interessante ver esse tipo de coisa, porque a gente ficou tão acostumado a ver que a maioria dos piratas é tudo, né, tão diferente do Chapéu de Palha, e o Chapéu de Palha tem essa conexão única. É interessante a gente ver também aqui esse tipo de conexão que a gente vê, por exemplo, entre o Luffy e o Zoro, a gente vê entre o Kid e o Killer. E é nesse momento também que a gente vê o Rushu observando a situação, e ele começa a encarar o Queen, e ele começa a lembrar do que o Queen tinha falado, né, sobre ali quem trazer o Luffy e o Zoro, ele iria tirar alguém dos Tobiropo e ia dar o cargo para quem conseguisse trazer eles para ele, né? E é nesse momento que o Rushu fala que ele também gostaria de matar um certo alguém, de se livrar de um certo alguém, e é nesse momento que começa a passar as imagens dos Tobiropo, inclusive do Queen. Cara, é bem notável que o Queen e o Rushu, eles não se dão bem de nenhuma maneira. Então provavelmente o cara que o Queen quer se livrar é o Rushu, e o cara que o Rushu quer se livrar, tirar do posto de calamidade, é o Queen. Não tem como não ser isso, cara. Os indícios já estão aí. E logo depois a gente finalmente aí tem a finalização do episódio. Bom, esse episódio foi muito interessante, teve algumas questões interessantes entre esse debate, né, das parcerias piratas, o laço que o Kid e o Killer têm, e também algumas outras coisas que eu achei interessante, como essa provável rixa entre o Rushu e o Queen, dentre várias outras coisas que a gente
enfim, citou aqui no vídeo. Mas no geral é isso, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixe algum comentário aqui embaixo, porque vocês sabem, tá difícil trazer conteúdo de anime. A gente, né, já fez um vídeo aí sobre o caso do Enigma, sobre como tá mais complicado fazer vídeos com conteúdo de anime. Então dá essa moral pra gente, é isso aí. Te espero no nosso próximo vídeo. Valeu e falou!